Olá, este é mais um videocast da agência Cronópios de Notícias. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no escritório do Cronópios Renato Tardivo. Muito obrigado por ter vindo, Renato. Imagina, tudo bem? Prazer é meu, tudo bem. Você está lançando um livro, é isso? Você está estreando. Exatamente. Um livro super bem recebido, né? Super bem comentado. E você ainda tem um texto em primeiro lugar no Cronópios, né? É a minha surpresa. Fala um pouquinho de você. Você é psicanalista, né? Exatamente. É professor. Sou professor de psicologia, fiz a escritor. faculdade de psicologia, trabalho com psicanálise e sou escritor também. Eu entrei na psicologia já pensando em trabalhar com literatura e psicanálise, era uma vontade que eu tinha, e esse lado de escritor, de trabalhar com criação, surgiu logo depois, assim, meio sem eu esperar, uma vocação que eu achava que não tinha na adolescência. Então, mas você queria já trabalhar literatura? A questão acadêmica, E você já se interessava então por literatura? Enquanto crítico, enquanto leitor, sim. Foi um interesse que eu comecei a ter primeiro. E como escritor veio imediatamente em seguida. Em seguida. E esse livro, como é que surgiu esse livro? Então, o livro chama Do Avesso, né? Do Avesso. Renato Tardivo. Editado pela Comarte. E você tem Fala, desculpa. Que é uma editora lá do curso de editoração da ECA, da Universidade de São Paulo, né? Ligada à EDUSP também. É um projeto, uma linha da Comarte que chama Primeira Impressão. Então a ideia é publicar autores inéditos. Eu participei, anos antes de fazer esse livro, de 2 números de uma revista que eles têm lá, que se chama Originais Reprovados. Projeto interessante, bem ilustrado. Como é que chama o nome? Originais Reprovados, exatamente. A ideia é publicar textos, contos ou poemas de autores que ainda não publicaram em livro. Eu fui selecionado para 2 números, e aí um editor que tinha trabalhado lá na Originais Reprovados fez o convite para mim, para que a gente bolasse um livro meu. E aí eu já tinha alguns contos que eu retrabalhei, escrevi alguns outros, e aí o livro é todo ilustrado também, por uma artista plástica que se formou lá na ECA também. Que bacana. Umas gravuras muito bonitas. O livro saiu como você queria? Acho que sim. Acho que sim. Foi um processo tranquilo, né? Até o Carrascosa, que faz a orelha, o João Carrascosa. O que o João fala aqui? Contista de primeira, né? Ressalta, salienta que, apesar de ser uma estreia, né? Ele até diz uma estreia certeira, quer dizer, os textos não são apressados e tudo mais, né? E acho que isso tem um pouco a ver com o próprio processo mesmo da publicação. Eu, quando senti que queria mesmo ser escritor e comecei a escrever, tentei ir atrás de algumas editoras e aí cheguei à conclusão que talvez não tivesse na hora mesmo, né? Eu precisaria amadurecer mais, tanto que pintou o convite do editor, né? Para que eu esse livro. Você é blogueiro, assim? Você escreve bastante em blog? Sim, eu tenho um blog, isso ajuda, né? E o blog é voltado para criação literária? Ele era antes do livro, né? Agora tem sido mais para divulgar o livro, para divulgar contos, crônicas que eu tenho publicado por aí, resenhas, tenho feito resenhas. Chegou um momento que você decidiu a ser escritor, né? Sim. Qual que é o barato de ser escritor? Puxa vida, né? Acho que é poder enfrentar questões que te mobilizam, que te tocam, que te fazem parar para organizar num texto, né? E aí conseguir fazer aquilo, ver aquilo pronto, acho que traz uma satisfação, né? Você acaba, de algum modo, elaborando aquelas questões. Acho que a gente, enquanto escritor, se reinventa. Isso é uma coisa muito legal, né? Os textos acabam acrescentando muito para a nossa experiência mesmo. Então, você está em primeiro lá hoje, a gente acabou de ver ali no computador, a sua colaboração no Cronópios está em primeiro lugar entre os leitores. Exato. Do que você fala o texto? É o Sétimo Andar, exato, né? É um conto inédito. Como que surgiu esse texto? Que não está aí nesse livro. Não está aqui, ele é inédito, Ele é inédito, exato. Eu, assim que publiquei o Do Avesso, no finzinho de 2010, né, ele foi lançado efetivamente em 2011, senti que, bom, né, essa atividade da escrita vai virar mesmo algo mais regular, porque eu tinha muita coisa, mas não tinha propriamente uma rotina, às vezes passava um tempo sem escrever, né? Desde o projeto do livro isso passou a ser uma atividade Então constante. Esse livro formou o escritor? Acho que sim.
né? Acho que sim. E O Sétimo Andar foi um conto recém-escrito, é um conto que fala do universo feminino. Tô um pouco nessa fase de escrever mais contos com foco narrativo falando do universo feminino. Então ele é escrito em terceira pessoa, mas fala de uma mulher que entra no elevador, acorda lá no apartamento, entra no elevador do prédio e o conto se passa enquanto ela está descendo no elevador. Ela está descendo no elevador do ser pois dela. Mais ou menos assim. E aí tem outras coisas descendo também. Vai aparecendo coisas, né? E aí entrou uma música da Legião Urbana também, como depois que eu já estava escrevendo, enquanto eu estava escrevendo o texto, me veio essa ideia de colocar a música como um elemento do conto e ela acaba participando quase como uma trilha sonora, eu acho. Freud tá vivo ainda? O que você acha? Então, eu acho que o Freud, tomado de forma ortodoxa, né? Psicanálise ortodoxa, aquela coisa bitolada, seguir à risca aquilo que ele disse num outro rígido, tempo, né? Aí não, né? Talvez não faça tanto sentido. Aquela questão que eu estava dizendo no início, né? Há profissionais que se fecham em determinados autores, em determinadas escolas e fica numa coisa tão bitolada que acaba não enxergando o outro, só enxerga aquela teoria, né? Mas eu acho que os textos do Freud são atuais na medida em que a gente pode reler esses textos hoje, pensando a cultura de hoje, em contato com as pessoas de hoje, aí eu acho que sim, mas isso implica um trabalho de ler autores contemporâneos, de pensar coisas próprias. Tem críticas ao Freud que ele forjava resultados, forjava pacientes que nunca existiam. Né? Pois é, agora tem uma série de correntes científicas que fazem essa crítica, né, e que até hoje forjam resultados também, né, a indústria farmacêutica, por exemplo, né, quer dizer, enfim, pode ser, acho que a questão é você ler sempre com cuidado, com reservas, né, acho que não existe verdade absoluta. Você não usa o Freud, né, você usa a fenomenologia que você usa. E exatamente, trabalha nessa interface com a fenomenologia, com a estética, né. Como é que funciona isso? Então, a ideia, pensar o trabalho clínico, o trabalho em psicanálise, né, que o João Frais, um psicanalista aqui de São Paulo, tem defendido, é pensar o paciente como obra de arte. Né? Então a ideia é que diante daquele paciente, diante daquela história, você trabalha no primeiro momento como um leitor mesmo, como alguém que está diante de uma obra, né, e que não faz interpretações apressadas, que não procura moldar o paciente de acordo com aquela teoria, mas procura receber, ser interpelado, né, por aquela existência, para aí sim, por meio dos referenciais que você puder usar, ajudar na interpretação, né? Exato, né? E a fenomenologia é nesse sentido, né? Esse primeiro olhar, essa primeira escuta, se deixar ser afetado. Ela não diz o que quer ver, né? Ela vê primeiro. Exato, abrir para que o fenômeno possa surgir. Porque as teorias, né? Mesmo Freud, Jung, todos eles dizem o que você tem que ver, né? Pois é, se você segue a risca, né? Você veste o paciente com Freud e aí você perde o paciente de vista. Quem são seus autores favoritos? Você falou do Raduan, né? Você fez um trabalho sobre o Raduan? Exatamente, fiz uma dissertação de mestrado em Psicologia da Arte, justamente com esses referenciais, fenomenologia, estética, um pouco de psicanálise também, para trabalhar a correspondência do livro Lavoura Arcaica com o filme Lavoura Arcaica, dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho. São obras diferentes. Né? Exatamente, são dois registros, são duas obras que se correspondem em alguma medida, se distanciam em outra, né? E o meu trabalho não se propôs a chegar a uma conclusão específica, né? Mas foi um trabalho de interpretação mesmo, de leitura, né? Bom, parei então para ler as duas obras, para ler a correspondência e escrever o meu texto, escrever a minha experiência a partir dessa leitura, né? Vai sair em livro ano que vem, inclusive, esse trabalho pela Ateliê Editorial. Ateliê, sempre ateliê, né? Exatamente. E gosto muito do Raduan Nassar, gosto do... O que você gosta no Raduan? O que você vê nele? Acho que a força mesmo, né? São textos intensos, né? Ele consegue dizer muito com pouco, né? Se você pega o Lavoura Arcaica, que é a grande obra, que é um romance, não é um romance longo, né? Você lê uma, duas sentadas, cento e poucas, mas letra grande, enfim. Um Copo de Cólera, que é uma novela, né? Um instantâneo, os contos dele também são curtos e poucos, mas de uma intensidade, né? De um lirismo e ao mesmo tempo de uma raiva, de uma... Né? Acho que ele consegue equilibrar bem. E o filme tratou bem a obra original? Sim, acho que é primeiro que é um filme, né? muito bem realizado, corajoso, bonito. A minha leitura apontou
no sentido de que o filme talvez tenha priorizado essa questão mais lírica, mais contemplativa, do que propriamente a raiva, a violência, a tragédia. Mas aí ele tinha que fazer uma opção, era a obra dele, ele está num outro registro, né? A literatura permite você, em uma frase, empreender deslocamentos de espaço e tempo gigantescos, né? Com uma única frase. Como é que você vai fazer isso no cinema, né? Tem a edição, tem a montagem, quer dizer, é mais difícil. O que aconteceu com o Raduan Nassar? Você que é um psicanalista, faz um estudo dele, De jeito. O cara escreveu 3 livros e agora está cuidando de galinha. Pois é, né? Nunca tive com ele pessoalmente, como ele sempre se diz, né? Uma pessoa reservada, ver entrevistas e tal. Não quis nem tentar procurá-lo, respeitei de antemão essa preferência dele. Trabalhei mais com os textos e algumas entrevistas que tinham disponíveis, que quando ele falava sobre literatura saíram, né, por aí. Ele mesmo diz, né, que ele cavucou muito fundo, que eram textos muito intensos, que mexiam demais com negro, né? Agora, uma outra coisa que ele fala isso não diz respeito só à literatura, né? Ele trabalhou com jornalismo, desistiu, ele fazia filosofia e direito, aí desiste, só depois, mais tarde, termina uma delas, aí funda lá o Jornal do Bairro, em Pinheiros, desiste de ser jornalista. Quer dizer, ele disse que ele sempre chegou a ser presidente da Associação Brasileira ou Paulista, se não me paulista, acho, de coelhos, imagina. De coelhos. Então é uma figura mesmo, né? Parece que agora se aquietou, se encontrou já há alguns anos como agricultor, né? Deixa ele lá quietinho. E daqui pra frente, quais são os seus planos? Então, né, pretendo continuar trabalhando em Psicologia da Arte, estou fazendo doutorado nessa mesma área. Da arte. Né? Qual que é a Psicologia da Arte? Tem uma específica, né? São várias, mas dá para a gente responder apressadamente, simplificando um pouco. Você teria aí 2 caminhos, né? Um é fazer uma psicologia aplicada à arte, né? Que seria mais pensar conceitos psicanalíticos e encerrar um texto, encerrar um quadro, encerrar um filme de acordo com aqueles conceitos, né? Esse é um caminho. O outro, que é o que o João Freise chama de psicologia, ou ele chama de psicanálise implicada à arte, né? Implicar, quer dizer, você não aplica, você implica. E isso é interessante. E aí entra a fenomenologia, aí entra esse comprometimento com a estética, né? De você se banhar, se deixar ser afetado, escutar aquilo e fazer um trabalho implicado àquela obra, implicado àquele paciente. Né? Interessante. E esse trabalho em Psicologia da Arte é como que um amálgama. Eu sinto que isso me ajuda muito nesses 2 lados, do psicanalista e do escritor, né? Como se isso permitisse essa liga. Então eu faço muitas coisas, né? Dou aula, atendo, escrevo, faço críticas e tal, mas eu sinto que eu estou numa área tanto mesma, né? Com diversas facetas, mas que diz de um olhar que é um só. Você está feliz? Estou bastante feliz. Perguntar para um psicanalista. Estou sim, trabalhando, amando. Ah, é? Tá amando? Opa! Muito obrigado por ter vindo aqui.